contexto de nuestra América Latina, ¿no? Tuvimos ayer a la noche un momento muy estimulante de pensar, muy bueno, morado también, sobre estas relaciones. Y hoy recibimos con mucha alegría la subsecretaria de Culto de la provincia de Misiones, Rosana Barrigo, y nuestro hermano Diego Rigo, que es director de confesiones religiosas. Hoy le diré que nos traiga una palabrita de saudación. Sí, desayuno. Buenos días, ante todo muchísimas gracias por la invitación. La verdad me gustaría quedarme más tiempo, pero bueno, usted le comentaba que hay otros acontecimientos de 3.385 iglesias en la provincia, de los cuales amerita que desde el Estado también acompañemos. Agradecer a ustedes este 505 años de reforma que en esta provincia celebramos en conjunto y de la mano con ustedes. Sabemos que hace 5 años fue acá en la provincia declarado ley el Día de la Reforma Protestante, y en homenaje a esa fecha tan importante acontecida en el siglo XVI, nuestra provincia se reconoce con fuerza de ley lo que es el reconocimiento a todo el pueblo cristiano evangélico en ese antes y después que marcó la Reforma Luterana, ¿no? Así que agradecerles desde el espacio que nos toca, la presencia de ustedes en cada comunidad, el ser sal de la tierra y luz del mundo en el lugar que nos toca, y muchas veces facilitarnos desde el Estado provincial el tener una comunidad organizada, vivir en paz y llevar, por sobre todas las cosas, la luz de la palabra a los lugares que nos toca, ¿no? Y tener también esa mirada avanzada en muchas cuestiones que hacen al tema de ecología, al ser humano como desde la antropología, desde la historia, porque muchas veces hay muchas iglesias de las cristianas evangélicas que son muy cerradas, y siempre digo, ¿no?, que una de las que siempre fue avanzada es la iglesia luterana. Así que en este caso el Arroyo de la Plata, porque nos ha costado y nos ha tocado interactuar con la Gabriela y la Diego. Así que agradecerles la presencia pastoral y la verdad que el trabajo que hacen, más acá en la comunidad. A mí me ha tocado estar de visita en Alicia Alta y en varias comunidades, ¿no? Alicia Alta, Aurora, OBA, en varias, y agradecerles lo que hacen y lo que hacen por nuestros jóvenes, particularmente acá. No sé si se recordarán, hace 3 años estuvimos acá cuando vino el superior, ustedes, el pastor presidente, y bueno, yo tenía el pelo un poco más largo. Así que agradecerles porque cuando le había comentado a Paula lo que me estaba pasando y por qué se me quedó el cabello, sé que acompañaron también ustedes de la oración, y esa es la presencia de Cristo vivo, humano y presente al lado del hermano que padece muchas veces. Así que muchísimas gracias. La verdad que para nosotros son una antorcha, y les pedimos que desde el lugar que les toca estar nos acompañen siempre en la oración, porque sabemos que solo somos vasijas y podemos llegar a quebrarnos. La situación muchas veces puede llegar a querer quebrarnos. Somos vasijas de barro, y bueno, y en esa sencillez de ser solo creación, acompañar desde la oración con la contención del Espíritu Santo, y entender también que esto es un ida y vuelta. Es un espacio público, un espacio de servicio donde hoy estamos, mañana estarán otros, y seguro que vendrán para mejorarlo. Así que desde esa mirada poder acompañar esta instancia que nos toca hoy en día, y tratar de siempre hacernos ver que solo somos vasijas de barro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar junto con nosotros ahora. Y este espacio es un espacio de encuentros. He venido varias veces. Entonces, primero, cuando estuvieran acerca, no es necesario ser un momento institucional. Que vengan a tomar un té, una agua, un café, será siempre muy bienvenido. Sí, también sabemos de muchos chicos universitarios, inclusive, que suelen pasar gratos momentos que mejor que estén acá y no en otro lado, y fueron siempre contenidos por la comunidad de varios municipios. Muchas gracias.
y gente que viene a veces no es de la iglesia y que viene inclusive no tiene dónde parar, visto como la iglesia los acogió, de un hospital o por ahí que tienen familiares internados, así que muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a dar la continuidad y vamos a ser un poco más informal. Rudolf va a hacer una exposición, continuando la exposición, y cuando sentir que las personas están un poco cansadas, damos un momentito de caminhada, tomar una agua y después comenzamos a levar una charla. Y la palabra va y vuelve, sí, para tenemos una participación más interactiva en el tema. ¿Sí? Rudolf, por favor. Graças. No tempo de Zwinglio, não se pagava multa quando se dormia no culto. Aí os vigilantes não passaram para frente. Bueno, vou voltar ao português, então, para não arriscar-me com o portunhol mal falado. Então, peço desculpas por isso. Não é falta de respeito, mas é fortalecer a vizinhança. Bueno, cualquier cosa yo no entiendo, nadie me voy. No hay problema. Então, No, en realidad, permiso, en algún momento me tengo que ir porque tengo 3.384. Pero, bueno, muchísimas gracias. sim, então vou tentar, como fiz ontem, falar despacio, né? Sim. Devagar. E se tiver algum problema, por favor, se manifeste. Eu não entendi nada, então vou retomar. Bom, ontem falamos, por um lado, da demasiada proximidade de muitos grupos religiosos ao governo atual no Brasil, colocando o atual presidente até na categoria de mito, né, como se grita às vezes, ou de Messias, né? Não só porque ele tem como nome Messias de fato, mas porque ele é visto como tal por grupos bastante expressivos, especialmente evangélicos, mas também católicos. E dizendo, bom, existe a pauta moral, né, que atrai as pessoas que dizem que ele defende, mas também existem outras pautas, como ecológica, social e tal, que ele não atende e cujo não atendimento não corresponde às convicções das próprias igrejas. E diante disso, deveria ter um tipo de pudor evangélico, eu chamo assim, de vergonha, né, diante de um apoio a uma política que não atende às convicções das próprias igrejas. Por exemplo, na proteção do meio ambiente, por exemplo, no atendimento às pessoas pobres, por exemplo, na inclusão, né, de pessoas no combate à violência, de superação da violência, em vez de fomentar o armamento, como o governo atual tem feito, muitas igrejas têm reverberado isso. E depois eu parti para alguns princípios luteranos, não exclusivamente luteranos, mas que Lutero especialmente destacava para uma teologia pública da cidadania. Pública quer dizer uma teologia que se preocupa com a presença das religiões na esfera pública, não só governamental, também da sociedade civil, especialmente da sociedade civil, e alguns princípios que atendem a necessidades que se vê, começando a ajudar as pessoas a se sentirem cidadãs, né? Não excluídas até pela documentação, que às vezes falta, outras razões de, bom, eu não tenho direito a respeito, porque não tenho educação boa, não tenho dinheiro, não sou de família grande, né? Então, a dignidade que o ser humano tem a partir de Deus que o criou a sua imagem e semelhança, então tem que reconhecer isso. Então, ser cidadão. Segundo, viver como cidadão, então mesmo numa situação onde o antagonismo, a polarização é muito forte, que a desconfiança que é muito forte no nosso país, apenas 4% da população dizem que normalmente confiam nas outras pessoas, né? Acho que na Argentina é um pouco mais, mas ainda é longe das 75% da Noruega, por exemplo. Quer dizer que o reconhecimento de que todos nós somos falhos e que a confiança em Deus possibilita reconstruir a confiança entre os seres humanos e perdoar e reconciliar-se é o segundo elemento importante. O terceiro, então, permanecer como cidadão em meio de uma situação de ambiguidade, onde o bem e o mal sempre estão entrelaçados. Um quarto ponto é de viver a liberdade como a liberdade de serviço, que foi algo muito importante para Lutero. Então,
A liberdade não apenas, embora também como liberdade de escolha, mas como liberdade que traz consigo responsabilidade para si e para os outros. E por final, então viver isso numa ideia de não separação, mas distinção das esferas. Ou seja, a chamada doutrina dos dois regimentos de Lutero visava não uma separação entre igreja e Estado, mas uma distinção de esferas. Então, o Estado não deveria ingerir na igreja, a igreja não no Estado. Porém, os dois têm responsabilidade para o bem-estar da população. Né? Então, mais ou menos isso, e eu encerrei com uma citação de um colega meu, a partir de seus estudos sobre Rubem Alves, que fala assim: teologia é um jogo que é jogado quando a vida está em jogo. Teologia é um jogo que é jogado quando a vida está em jogo. Então, tem diretamente a ver com as necessidades existenciais. Hoje, então, eu quero tomar como exemplo, não exemplo no sentido de modelo, né, como cantam os gaúchos, às vezes, né, sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra, né, que é o hino rio-grandense, muito pretensioso, né, até porque ele foi feito depois de um fracasso total, né, dos gaúchos diante das forças do Império, mas exemplo no sentido como estudo de caso, né? Como a minha igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, tem atuado ao longo das décadas de sua existência em relação a questões da cidadania. E um pouco antes disso, eu falo de como, o que significava Lutero e luteranismo na América Latina antes da chegada dos imigrantes. ¿Está bien así? Sí, perfecto. Sí. Ah, gracias. Bueno, perdón, yo veo algo que me preguntó a mí. Então, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB, é hoje, após os Adventistas do Sétimo Dia, a segunda maior igreja protestante histórica. Embora que tenha mais batistas, mas os batistas são muito separados, né? São congregações autônomas, então não são uma igreja nacional. Mas como igreja nacional, então é a segunda maior igreja protestante histórica, nacionalmente organizada, com pouco mais de 640 mil membros. Isso é pouco, naturalmente, diante de 210 mil de brasileiros, mas dentro do campo protestante histórico é considerável. Ela é, ao mesmo tempo, a mais velha, considerando-se como início a formação de comunidades a partir da imigração que começou em 1824. Então, quando o Império Brasileiro, independente de Portugal, agora abriu as portas para os chamados acatólicos poderem chegar. E até foram incentivados, especialmente para a população do Rio Grande do Sul, que recentemente tinha migrado do domínio espanhol para o domínio português. Comunidades começaram a se formar primeiro em Nova Friburgo, uma criação de católicos suíços, em 1918, próximo à residência, depois que seria a residência imperial de Verão, em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro. E logo em seguida também em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde ensinei durante 16 anos, no Seminário Luterano. E cresceram por meio de imigração em novas ondas de imigração, especialmente da Alemanha, para outras áreas, como o Espírito Santo. E aparentemente para as missões também algumas pessoas vieram de Brasil, bem mais tarde, né, de imigração. Desde 1886, comunidades se reuniram regionalmente em sínodos, os quais se juntaram em 1949 para formar uma federação sinodal. Esta se tornou, quase 20 anos depois, uma igreja oficialmente nacional, tendo adotado o nome de Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, diferente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que aqui seria a IELA, né? Então, da missão da Igreja de Missouri. Dos 4 sínodos que se juntaram, apenas um era decididamente luterano. Os demais eram, de fato, unidos, né? Então, mais próximos a IELA do que a IELO, talvez, né? Mas, assim, como muitas vezes a confissão luterana prevaleceu, porém de uma forma moderada, ou seja, não é todo o livro de concórdia, né, que seria a base constitucional, mas apenas as confissões da Igreja Antiga, a Escritura, naturalmente, o Catecismo Menor de Lutero e a Confissão de Augsburgo. Então, um luteranismo modesto, moderado, vamos dizer.
Uma reorganização da estrutura foi feita em 1998, quando a igreja foi dividida em 18 sínodos. Ao mesmo tempo, adotou-se um modelo de ministério compartilhado, que acho que só existe na minha igreja, eu não conheço nenhum outro desse jeito, que existe um ministério ordenado, que é a proclamação da palavra e a celebração dos sacramentos, mas ele tem ênfases diferentes, tem a ênfase pastoral, a ênfase diaconal, a ênfase catequética e a ênfase missionária. E todos os quatro são ordenados. E a formação difere um pouquinho, né, para cada uma dessas ênfases. Então, isso é uma inovação que foi feita na época, que até hoje tem seus problemas, mas é algo interessante. Todos, então, também passam por formação teológica. Há também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu já falei, a IELB, a qual foi fundada em 1904 como fruto da ação missionária da norte-americana Lutheran Church Missouri Synod. E não sei se vocês sabem por que a Missouri Synod Church chegou a existir. Por emigração da União Prussiana, né? Ou seja, a Igreja da Prússia, na Alemanha, por decreto do rei, uniu a Igreja Luterana e Reformada numa Igreja unida, e não só isso já foi polêmico para alguns, mas o próprio rei escreveu uma liturgia para a nova Igreja, e aí os mais, assim, lutericais, por assim dizer, não aceitaram esse tipo de posição e emigraram para Estados Unidos e lá na área de Missouri, né? Então fundaram o Sínodo Novo e de lá vieram para o Brasil também e outras áreas do nosso continente. Então é de antemão algo anti-ecumênico, né? Anti-união, e isso até essa tradição até hoje se mantém, tanto que não sei aqui na Argentina, mas as duas igrejas luteranas no Brasil não comungam na Santa Ceia. Né? Então, inclusive, antes tinha ainda uma tradição de, no dia da Reforma, por exemplo, convidar um pastor da outra igreja para pregar e tal, mas hoje não pode mais fazer isso na IELB, porque eles estão com medo que uma mulher pastora poderia vir, eles não aceitam a ordenação feminina. Então, para não acontecer isso, eles proíbem, de forma geral, a pregação de pastores não ielbianos na sua igreja. Mas em vez de parar, tomávamos cerveja juntos. Viu? Então, pelo menos o espírito alcoólico etílico, né, ele faz alguma união. Essa igreja tem hoje mais ou menos 240 mil membros e também há um número de comunidades luteranas livres. Interessante, no censo de 2010, do Instituto de Geografia e Estatística do Brasil, IBGE, pouco menos de 1 milhão de pessoas disseram ser luteranas, que é mais do que as duas igrejas relataram terem membros. Ou seja, né, tinha gente que, vamos dizer, culturalmente, né, como católicos não praticantes, luteranos não praticantes, se entendem luteranos, mas não aparecem na igreja. Mas então no censo eles apareciam. Agora, luteranismo, entre aspas, ainda na América Latina. Nestor Beck, da IELB, aliás, escreveu há alguns anos que, apesar de grandes esforços ao longo dos 2 séculos, a teologia de Lutero, diz ele, não tem tido efeito notável na América Latina, nem sequer no Brasil. Atenção que a comemoração dos 500 anos da Reforma, né, 2017, tem chamado em muitas igrejas evangélicas, tanto protestantes históricas quanto pentecostais também, né, bem além do luteranismo, e católicos também têm celebrado. E na percepção pública, né, em palestras, cultos, comemorações, publicações, selos comemorativos dos correios, inauguração de estátuas, shows, concertos e notícias na mídia, pareceu transmitir uma imagem bem diferente. Então, houve um apogeu, né, assim, de percepção de Lutero naquele ano. E o depoimento que ouvi de uma jovem estudante nossa, Lutero é show, tanto remente ao fato de como Lutero se preza como evento midiático. De fato, na sua época, Lutero foi a pessoa que inaugurou por se tornar um fenômeno midiático. Né? A reforma se espalhou por meio de panfletos, algumas inclusive do Lutero com uma auréola, como se fosse um santo católico. Né? Então se usava a iconografia disponível na época e distribuía.
E uma vez que o povo tomou conta da reforma, não era mais possível colocar a tampa de volta na caixa da Pandora, que tinha aberto e todos os espíritos não queridos já tinham saído. Então, não era possível voltar atrás por causa desse fenômeno midiático. Aliás, Lutero é a pessoa mais bem documentada da Idade Média que nos temos. Né? Escreveu-se textos que ele mesmo escreveu, mas outros que os alunos escreveram, e inclusive publicou-se os discursos à mesa, né? Que tinha literalmente na mesa da casa, que não era para ser publicado. Então tem às vezes uma linguagem até fecal, né? Ele fala do peido, né? De outras coisas que o corpo faz, de sons, né? Quando, enfim, não vou descrever detalhes aqui, mas tudo isso está documentado, né? Inclusive que não era para ser documentado. Então nós temos lá um acervo muito grande que para os peritos de Lutero toma a tarefa muito complexa de estudar Lutero, porque ele às vezes se contradiz, inclusive, né? Porque ele escreveu para determinadas ocasiões, muitos sermões para ajudar os pastores, né? Para terem acesso a um subsídio para a sua atuação, muitos escritos para destinatários específicos. Ele mudou um pouco ao longo do tempo, ele era biblista, e a Bíblia não é uma teologia sistemática, não é uma doutrina, não é uma dogmática eclesiástica, né? É algo muito mais dinâmico. Então ele lidava com a dinâmica da Bíblia e também da dinâmica da vida concreta. Existe um escrito de Lutero, talvez não tão conhecido, sobre o traduzir. E nesse livro ele diz que, nesse escrito, ele diz, bom, temos que prezar para a tradução da Bíblia do seu original hebraico e grego, é o que ele fez, né? Já existiam traduções do latim, que era o mais comum usado na Igreja Católica na época, né? Mas a Vulgata de Jerônimo, mas não tinha traduções do grego e do latim para o alemão. Isso que ele fez. Ao fazer isso, ele estabeleceu um novo tipo de padrão do alemão também. Porque ele disse, nós temos que, den Leuten aufs Maul schauen, como se fala, nós temos que olhar a boca das pessoas, como elas falam, porque senão não conseguem entender. E aí ele deu um exemplo. Quando a gente fala Ave Maria cheio de graça, né, como diz o anjo Gabriel ao anunciar que ela ia então ter o Messias, né, em seu ventre, ele diz cheia de graça, o alemão não vai entender. Cheio para ele, esse cheio de cerveja. Né? Voll des Bieres. Então, voll der Gnade, ninguém entende. Então, ele inventou uma nova palavra, holdselig, que hoje também não mais entende, né? Mas na época, então, ele criou uma nova palavra para dizer como que o anjo fala a Maria, por causa da compreensão, né, daquelas palavras em alemão, e não apenas do original. Então, bem interessante isso que ele fez. Então Lutero já foi show na época, por assim dizer. Agora, quando ela diz isso hoje, eu fico um pouco com o pé atrás, né? Calma aí, né? Temos que estudar um pouco mais a fundo. Mesmo assim, a grande repercussão, sem dúvida, melhorou a autoestima dos membros das igrejas luteranas, né? Agora somos visíveis, sentindo certo orgulho e reconhecimento. Isto ficou especialmente visível no espetáculo apresentado em 28 de outubro de 2017, diante de uma plateia lotada no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, evento coordenado pelo ator da Globo e luterano Werner Schüner. Também importa ser dito que conhecimentos teológicos e a teologia acadêmica, de modo geral, conforme praticados no âmbito luterano, são tidos como significativos bem além do luteranismo e do protestantismo, também em suas dimensões políticas, científicas e culturais. É interessante, a Igreja Luterana no Brasil, pelo menos, tem uma confiança, uma confiabilidade, tanto para outras igrejas que querem estudar teologia em São Leopoldo, por exemplo. E interessante, muitos luteranos, sei lá por que, falam mal da Este, do lugar que eles formam. Mas os batistas falam muito bem da teologia luterana, né? E outros mais, e pentecostais. Então, uma coisa estranha às vezes, né? O governador do Rio Grande do Sul, anos atrás, né, também falou da importância da Igreja Luterana para a educação no Estado, porque as primeiras escolas, né, universais para todos e todas eram ligadas às igrejas luteranas naquelas comunidades, né? E o pastor era muitas vezes o professor, né?
que ainda não tinha pastores propriamente formados em teologia. Então, a comunidade se criou ao redor da escola, né, que também servia como comunidade de culto. Houve, no ano da comemoração, com humildade e com sensibilidade ecumênicas, não se falou de jubileu, mas de comemoração, uma gama de publicações, eventos e peças midáticas. E interessante, uma das festas mais centrais da reforma de 2017 aconteceu na Catedral Metropolitana Católica em Porto Alegre. Ou seja, em todas as comemorações anteriores era impensável ter um momento ecumênico para festejar a reforma luterana. Para os católicos, Lutero era herege, e para os luteranos, os católicos eram o anticristo, enfim, o Papa, o anticristo, coisa assim, então não se dialogava. Isso mudou. Sigue siendo un sacerdote de la Iglesia Católica. Então, Lo queremos. então, tudo mudou, né? Tudo mudou de lá para cá e agora, então, se celebra em conjunto, porque durante o século XX, toda uma pesquisa, uma investigação católica sobre Lutero rendeu que Lutero foi mais católico do que a Igreja Católica do seu tempo. Né? Só que não foi reconhecido porque o poder que estava em questão, o poder eclesiástico se defendeu contra o ataque, não a teologia. Os cardeais que dialogaram com Lutero na época sabiam que ele tinha razão em muito que ele dizia. E nunca foi boa a teologia católica de que o mérito, né, das obras, o tal faria a salvação. Nunca foi. Mas naquela época se tinha interesse no medo das pessoas diante da morte, que a vida era curta, ou do pós-morte, né, para então compensarem seu medo comprando as indulgências. E as indulgências fizeram com que fosse construída a Basílica de São Pedro em Vaticano, né? E o bispo de Lutero, Albrecht von Brandenburg, era bispo de 2 dioceses. Isso é ilegal na Igreja Católica, mas aconteceu. Por que ele queria ser de 2 dioceses? Porque tinha tributo, né, de 2 dioceses. Agora, ele tomou dinheiro onde? Nos banqueiros de Augsburg, né, os Fugger e os Belser, para custear esse compra. Ele estava sempre endividado, ele tinha que pagar a dívida por meio das indulgências. Aliás, é interessante que o Carlos V, o imperador da época, ele também teve gastos, né, e teve que pegar um empréstimo com os banqueiros de Augsburg, e em troca, como ele não tinha como pagar, ele deu uma parte da Venezuela a quem foram os Welser, no caso, né, os banqueiros das Welser, e então se criou uma colônia, inclusive luterana e alemã, né, lá na Venezuela, a partir do pagamento de uma dívida. Abre parênteses, a igreja da Alemanha, as igrejas da Alemanha, até hoje, vivem bem na Alemanha por causa de uma dívida histórica. Em 1803, Napoleão veio em direção à Rússia, e a Alemanha não era um país unido, né? Era uma colcha de retalhos de várias monarquias, e a Prússia na frente. E para a Prússia ter apoio dos outros, tinha que recompensar os monarcas pelas terras que tinham perdido a Napoleão do lado esquerdo do Rio Reno. Como fez? Sacou das igrejas as terras e deu para as monarcas. Em troca, incorreu uma dívida histórica com as igrejas que até hoje não foi paga. Inclusive consta no Grundgesetz, né, na Constituição alemã, de que essa dívida tem que ser paga. E não foi. Nem em Weimar já constava da Constituição da República de Weimar, entre as duas guerras, e ainda consta hoje. Então, seria e por isso, claro, isso não quer dizer que o Estado diretamente paga coisas para a igreja, mas ele ajuda na recuperação de catedrais, igrejas, enfim, e de outra forma. E os 2 maiores empregadores na Alemanha, após o Estado, são a Caritas Católica e a Diaconia Evangélica, que tem hospitais, lares de idosos, lares para pessoas com... Então, um sistema de subsidiariedade que no Brasil, pelo menos, não existe. Não pode, né? Isso mas é uma forma interessante. Sem dúvida, não é apenas e nem principalmente a teologia luterana que tem a repercussão pública bem além da igreja luterana,
tem reconhecimento público de modo especial a prática luterana por meio de suas escolas da rede sinodal, entidades como o Centro de Apoio e Promoção de Agroecologia, o CAPA, a Fundação Luterana de Diaconia, que tem seu par no OIF, também existe, está lá ontem, né, o representante aqui, e o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN. Também em trabalho musical e obras diaconais, como creches, lares para idosos e pessoas com deficiência, para citar apenas algumas atividades, todas elas com alcance bem além das comunidades e membros da IECB. Agora, como chegamos a esta importância de uma minoria, pequena minoria, porém expressiva? No meio do descobrimento do Brasil, no Páscoa de 1500 e o século XVI que se seguiu, não tinha, a sigla luterana não soava positiva de forma alguma. A Contra-Reforma se difundiu, especialmente mediante missionários jesuítas, para dentro do Novo Mundo e fez com que se chegasse à conclusão que, aparentemente, o hemisfério norte estava reservado para o herético Lutero, o sul para a fé verdadeira e católica. Não moravam nesse novo continente luteranos ou outros protestantes, salvo poucas exceções. Os escritos dos reformadores não estavam disponíveis no Novo Mundo. Mesmo assim, Lutero e luteranos serviram como carimbo para marcar qualquer heresia. Para as crônicas mexicanas, por exemplo, Lutero foi o maior herege, o maldito Arqueróis em Germânia. O Novo Mundo se tornou um contraste à heresia luterana que teria infiltrado o Velho Mundo na Europa Central. E a isto se contrapôs uma terra sem heresias, América, lugar privilegiado da ação de Deus para eles. Então, aqui queriam reconstruir a unidade da fé e da vivência que já na Europa já tinha sido perdida. Pinturas mostraram Lutero, Calvino e outros reformadores sendo esmagados por carroças da Igreja Romana ou se afogando no mar diante do navio católico vitorioso. Nossa Senhora, especialmente a Virgem de Guadalupe, foi exaltada e Lutero depictado como adversário dela. Então, é uma das raízes da forte devoção mariana que todo o continente tem. Cultura ibérica, solo sul-americano e religião católica foram vistos como unidade, configurando a identidade do Novo Mundo. Por isso, até bem dentro do século XX, protestantes e outros grupos vistos como heréticos foram chamados de seitas, que seriam alheias a esta identidade latino-americana. Então, seita é um termo hoje polêmico, ainda se usa de vez em quando para distinguir igreja e seita, mas isso é altamente derrogatório, não deveria ser usado. Já católicos liberais, positivistas, em tese antirreligiosos, mas no Brasil tudo vira religião, então tem dois templos positivistas ainda, da religião da humanidade no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Então, católicos liberais, positivistas e maçons viram no protestantismo um importante parceiro para a modernidade, a secularização e o republicanismo. Então, tudo isso contribuiu para a criação da República Brasileira em 1889. Agora, é interessante que no século XIX, o protestantismo no Brasil foi amplamente moderno e a Igreja Católica antimoderna, salvo as exceções. No século XX, isso se inverte. Hoje, os protestantes tendem a ser antimodernos e os católicos são mais modernos. Interessante ver isso. Um dos luteranos de quem sabemos que pisaram na parte meridional do Novo Mundo estava Hans Staden, um alemão de Hesse, mercenário no serviço dos portugueses. Antes de sua viagem à América, ele provavelmente lutou pelo landgrave Felipe de Hesse na Guerra de Esmalcalde. Dirigia ao landgrave também seu livro, publicado em 1577, o primeiro relato de testemunho ocular do Novo Mundo. Já tinha muitos livros sobre o Novo Mundo antes, mas que teria seres com um olho só, monstros e outros. Então, isso que estava na Europa. Então, agora, a primeira vez nós temos um relato direto do Novo Mundo, que descreve os 9 meses de prisioneiro entre os Tupinambás. O título diz algo, soa assim: História verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hesse, até os 2 últimos anos,
visto que Hans Staden de Homberg, em Hessen, o conheceu por experiência própria e agora atrasa público com essa impressão. Ufa, esse é o título todo. Mas o primeiro que é mais interessante: história verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos. Canibais. O livro se tornou um best-seller, um grande sucesso no mercado livreiro, ainda muito modesto na época. Staden escapou por várias vezes do ser comido ele mesmo pelos assim chamados canibais. E a questão é por que ele escapou. Alguns dizem que ele estava com tanto medo sempre que quando ele ia ser matado e comido, que ele não servia como sacrifício, porque o canibalismo não era para se alimentar, era para incorporar as qualidades do inimigo, né? Então não servia. Isso talvez é a leitura mais chata, né? Ele mesmo relata que em sua angústia ele orava e contava o hino de Lutero das profundezas clamo a ti, e isso o teria salvo. Provavelmente ele sabia coisas da constelação dos astros e previsões de tempo que ele podia passar para as pessoas indígenas. Então tinha um conhecimento que eles não tinham, e por isso o preservaram ali. Seja como for, mais tarde, huguenotas da França e reformados, calvinistas de Genebra, embarcaram rumo à Baía de Guanabara para criar a França Antártica, que seria um lugar para os huguenotas, né, se refugiarem. A colônia foi destruída após poucos anos, porém. Antes disso, os reformados de Genebra foram coagidos pelo comandante da expedição, Ville-Guignon, que voltou à fé antiga, católica, de formular em 24 horas, sem maior formação teológica e sem acesso a livro, evidentemente, uma confissão de fé. Aliás, a primeira confissão de fé do Novo Mundo, a confissão fluminense, que quase ninguém conhece, mas é bem importante. Então, esses rapazes, em 24 horas, escreveram uma fé, uma confissão de fé, e tinham que responder sobre a questão da transubstanciação na Santa Sé. Lógico que rejeitaram, e Ville-Guignon então executou 3 deles em função disso, por heresia. Um não foi morto naquele momento porque era luterano e não tinha assinado a confissão, que eram os calvinistas, e o quinto era o único alfaiate da colônia, então precisavam dele, então também não foi morto. Mas foi então também o primeiro martírio teológico, né, de protestantes. Agora é interessante que o Jean de Léry, que escreve um outro relato então, sobre esse tempo, um calvinista ele mesmo, ele contrasta a questão da transubstanciação com o que aconteceu na noite de São Bartolomeu na França, onde muitos huguenotas, inclusive o almirante Coligny, que tinha autorizado essa expedição para o Brasil, foram massacrados os protestantes, né, quando então voltou a questão católica na França. E diz o Jean de Léry, mas não é assim de que vocês, né, os católicos lá, comeram inclusive pedaços humanos, né, o coração, o fígado e outros dos que vocês mataram. Então, como vocês dizem que aqui são canibais selvagens, o que vocês fazem lá? E vocês vendem, inclusive, a gordura desses corpos mortos, né, para comercializar, então, na época. E ele faz o paralelo também com a transubstanciação. Eles dizem, né, que há carne real, né, porque ele ironiza naturalmente com a carne dos que foram massacrados, né, e diz que não pode ser teologicamente por aí. Então, interessante isso nesse relato do Jean de Léry. Como os luteranos no Brasil, principalmente imigrantes alemães, seus descendentes estavam agora depois comprometidos com a Primeira Guerra Mundial, desencadeada e finalmente perdida pela Alemanha, não foi oportuno comemorar os 400 anos da Reforma Luterana no Brasil. E quem celebrou? Os calvinistas, lembrando aquele martírio, aquela confissão, então, lá na França Antártica. Então, além de uma presença de reformados calvinistas holandeses com as investidas comerciais da Companhia da Índia Ocidental no século XVII, que colocou grande parte do estado, hoje estado de Pernambuco, sob domínio holandês, no século XVII, então uma notável presença protestante chegou a existir no Brasil somente a partir da imigração do século XIX.
Até a Constituição do Império Brasileiro Independente de 1924, há católicos não podiam entrar no país. E a Constituição Imperial, isso é interessante, o Brasil se torna independente como império, não como república, né? República vem só no final do século. Porque o filho do rei fica, né? Toda a família real foge ao Brasil de Napoleão, protegido pelos ingleses, por isso que os ingleses tinham certas prerrogativas no comércio e também no exercício de sua fé. Depois, então, o filho fica, né, e fica como imperador do Brasil, um Brasil independente. E aí a nova Constituição diz que a religião católica continua sendo a religião oficial do Estado. Eu não sei, na Argentina ainda é também? Sim. A Argentina é um dos países que ainda mantém, acho que Costa Rica também, não sei, a Bolívia. Paraguai também? Ok. Brasil, não mais hoje, mas na época sim. Então a igreja oficial, porém, pode ter outras formas outros cultos foram autorizados desde que em casas privadas, que não aparentam templos, que não tinha torre, por exemplo. Então a torre se tornou sempre uma peça de resistência depois. Agora, o problema dessas famílias era não tanto a questão da celebração de culto, podiam fazer em casas, mas eles iam enterrar os mortos onde? Não tinha cemitério público, tinha cemitério católico. Os católicos não queriam os hereges junto com seus falecidos. O batismo era o registro civil, não tinha um registro civil secular. Os católicos, os padres católicos tinham registro. Então, os protestantes, a rigor, nem eram existentes, porque não estavam. E também seus casamentos não eram reconhecidos, então os filhos também todos bastardos, a rigor, né, dentro dessa leitura. Então, era toda uma conquista, e isso eu chamo a primeira luta pela cidadania da igreja migrante, para ser reconhecido cidadão como os outros. Isso só na República se deu. Né? Até lá, então, sempre houve um descompasso. Agora, na época, por que começou, estava falando hoje no café da manhã, até por que começou a migração para cá? Tinha duas razões. A primeira, um vulcão na Indonésia. Em 1815, explodiu o Tambora, um vulcão na Indonésia, que mudou o tempo durante 3 anos, ficou mais frio e mais chuvoso. E as colheitas na Europa estragaram. Então tinha miséria, né? E os estados lá começaram a pagar um bilhete de direção única, né, para sair e nunca mais voltar, para ser os cidadãos. Ao mesmo tempo, o Brasil Império, por exemplo, que então começava, né, a integrar o Rio Grande do Sul às suas terras, né, ele precisava de mão de obra que ajudasse para trabalhar a terra, proteger contra os outros países e branquear a população, porque já tinha mais negros do que brancos e se temia uma revolta como no Haiti, que tinha recentemente acontecido, né? E que então o imperador foi estratégico em querer atrair europeus para vir. Então aí tinha várias instituições como a Hamburger Kolonieverein, etc., que então prometeram um paraíso, né, tropical para as pessoas migrantes, só que o que encontravam eram banhados, malária, né, e guerras pequenas. Pois não. Em que ano se constituiu uma república e deixa de ser monarquia no Brasil? 1889. Então, e solar entra realmente a liberdade religiosa também. Então, tinha uma ideia, bom, agora vamos para uma nova vida, né, saindo da miséria. O Mino comparou, então, as famílias imigrantes com Abraão e o chamado de Deus de migrar para uma nova terra, de Gênesis 12. Encerra com as palavras: Auch wir vertrauen feste auf Gott, sein heiligen Gott, so gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Também nós confiamos firmemente em Deus e sua santa palavra. Assim agora partimos para o Brasil. Outros hinos já foram mais seculares, provavelmente mais próximos aos sonhos concretos, porém amargamente decepcionados ao chegar. Aí era assim: Wir ziehen in ein anderes Land, da finden wir Gold wie Sand. Wir wandern nach Brasilia, hurra, hurra,
Nur Schulden lassen wir da. Vamos para uma outra terra. Lá encontraremos o ouro com areia, Eldorado. Vamos para o Brasil. Viva, viva! Deixamos apenas as dívidas para trás. E de fato, o primeiro pastor da comunidade de Nova Friburgo, o pastor evangélico, tinha dívidas em Hesse e fugiu das dívidas dele para então trabalhar no Brasil. O Império Brasileiro estava, por sua vez, então, como falei, interessado na imigração de famílias brancas. E para branquear, então, eles deram terras, mas proibiram as famílias de terem escravos. E com isso eles tinham que ter muitos filhos para trabalhar a terra e, portanto, aumentou a população branca. Essa era a sacada. Agora, o trabalho duro, doenças como a